Quando Deus cria o reino dos céus, o Pai e o Filho, cria todas as legiões de anjos, já de uma vez só. Estabelece para si principados e potestades nas regiões celestiais. Deus criou os anjos de uma vez só, já na sua forma adulta. Também estabelece uma hierarquia dentre os anjos, de acordo com a sua sabedoria e poder que o próprio Deus deu para eles. Depois, Deus cria um querubim, com extrema beleza e sabedoria. Ele unge como querubim da guarda celestial. Ele era responsável por liderar a adoração no reino dos céus para Deus. Ele era perfeito em seus caminhos, até o dia que se achou iniquidade nele. Agora eu vou ler Ezequiel 28, do 12 ao 15. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Até aqui. Quando lemos este versículo, perguntas surgem. Deus criou bem, mas Deus também criou mal? Por que Deus criou mal? Deus criou um querubim ou criou um diabo? E se Deus não criou o diabo, quem criou o diabo? Como que o diabo surgiu? Essas questões que eu vou responder no vídeo de hoje. Vou começar lendo Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bom, o que vocês têm que entender é que quando Deus cria, Ele não cria robô. Como assim, Marcos? Deus, quando faz as suas criaturas, quando cria as suas criaturas, Deus cria seres com personalidade, intelecto, vontade e responsabilidade. Responsabilidade de quê? Responsabilidade conforme aquilo que Deus destinou para a sua criação. Entendeu? Deus cria, Deus dá poder, sabedoria, e Deus propõe para cada um papel no teu reino, e cada um é responsável para exercer aquele papel. Deus não cria seres sem vontade própria, sem poder de decisão. Isso daí não existe, porque senão é um robô que está ali, não é uma criatura de Deus. Deus cria seres com livre-arbítrio para decidir fazer o que quer, porém Deus destina, vocaciona cada criatura determinado papel. E quando você descumpre aquele papel que foi dado por Deus, vem o castigo. Deus criou esse querubim ungido para ser fiel em seus caminhos, nos caminhos que Deus direcionou ele, criou ele para aquele propósito. Mas isso não significa que ele não tinha poder de escolha para escolher desobedecer ou obedecer os desígnios de Deus, aquilo que Deus criou ele, o propósito que Deus criou ele. Deus criou, deu sabedoria, poder, e Deus deu uma ordem para ele cumprir. Cabia a ele obedecer ou desobedecer. Então Deus criou esse querubim para ser perfeito em seus caminhos. E de fato era. No começo realmente a Bíblia diz
que ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Mas isso não significa que este querubim, assim como todos os anjos, não tinham capacidade e intelecto de escolher por conta própria o que era bom ou mal, segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus. Então você pode estar se perguntando, então, afinal de contas, quem que criou o bem e o mal? Bom, tudo que Deus criou é bom, é bom. Só que Deus também determinou que tudo que vai contra os desígnios, as vontades de Deus, é ruim. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é bom ou é mal para nós. E daí você pode estar se perguntando, então Deus é um Deus tirano, é um Deus ditador? E eu digo que não. Sabe por que não? Porque Deus, ele é criador. E como criador, sobre as suas criaturas, ele tem poder e autoridade para designar o que é bom ou o que é mal, segundo a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que é bom para nós. Não pode a criatura dizer o que é bom ou mal, segundo a vontade daquele que o criou. Então Deus, como Criador, tem poder e autoridade sobre todas as coisas. A partir do primeiro momento que esse querubim da guarda desejou no coração se assentar no trono de Deus e ser maior do que todas as estrelas de Deus, ou seja, os anjos de Deus, o mal surgiu nele, o mal passou a surgir nele. Então Deus criou um querubim bom, e ele era fiel em seus caminhos. Só que a partir do momento que este querubim permitiu que brotasse esse sentimento de querer se assentar no trono de Deus e tomar para si os anjos de Deus, o mal surgiu nele. Vocês entenderam? Deus criou bem e o mal, só que a partir do momento que ele começou a sentir essas coisas, o mal brotou nele. E ele, alimentando esse desejo, essas características de inveja de Deus, e se achando, e a sua vaidade por conta da sua beleza e sabedoria, alimentando esses desejos dentro de si, o mal passou a coabitar com ele. Ele passou a alimentar cada vez mais a maldade dentro dele. E daí, de um ser de luz, ele passou a ser um ser de trevas. Daí foi chamado Satanás, que significa inimigo de Deus. Agora eu vou ler Isaías 14. Isaías 14, do 13 ao 14, que diz assim: Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele queria tomar os anjos de Deus. Além de subir o trono e ser Deus, se achar um Deus, ele queria tomar o reino de Deus, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Vocês viram? Por Deus não ter criado este anjo, este querubim, para ser Deus, mas ter brotado nele esses maus desejos, ele passou a ir contra aquilo que Deus tinha determinado para ele, aquilo que Deus tinha, o propósito da criação dele. Deus não criou ele para ser Deus, ou para tirar o trono dele, para ser sucessor do trono dele. Não foi esse o propósito da criação desse querubim. Quando passou a brotar esses sentimentos dentro dele, o mal surgiu nele. E alimentando essas coisas, ele passou a ser Satanás, ou diabo. Porque embora este anjo chamava Deus de Altíssimo, chamava Deus de Altíssimo,
este anjo no coração, ele não tinha temor a Deus. Digamos assim, ele foi criado por Deus, porém ele não aceitou Deus como o Senhor da sua vida. Ele tinha inveja de Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus, como eu havia dito. Porque ele via Deus como um adversário e não como o Senhor da sua vida. Então vou ler aqui Isaías 14, versículo 14 de novo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Se lembra o que Satanás tinha falado para Eva no Éden? Que Deus estava mentindo e que o dia que ela comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela não morreria, que Deus estava mentindo, mas na verdade ela seria como Deus. Você vê que é o mesmo sentimento, é o mesmo engano que brotou nele, ele fez brotar em Eva. Essa transformação de anjo de luz para trevas, esse engano que ele foi tomado, ele foi enganado pelos seus próprios maus desejos, ele também fez brotar isso em Eva também. Interessante, né? Então vocês estão conseguindo entender por que o mal surgiu nele? Agora eu vou ler Ezequiel 28, do 14 ao 15, que diz assim: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Pois para isso eu o designei. Para quê? Para ser um querubim da guarda. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Deus designou ele para isso, não para ser um Deus, não para ser um outro Deus, ou para ficar no lugar dele, sei lá. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. E como que este querubim, que era a luz, se transformou em diabo, Satanás? Ezequiel 28, 17 nos explica: Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ele não tinha temor a Deus. Quando o mal surgiu nele e passou a coabitar com ele, ele passou a ter um egocentrismo terrível. Vou ler aqui Obadias, capítulo 1, versículo 3. A arrogância do seu coração te enganou, você que vive nas cavidades das rochas e construiu sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Deus pode derrubar. Vimos a transição desse anjo de luz, esse querubim, que era um anjo de luz, ter essa transição para ser maligno. Então Satanás, como ser astuto, criou a sua própria doutrina maligna, para poder inserir assim as trevas em meio a todo aquele reino de luz, aquele reino maravilhoso que o Senhor construiu, com suas intrigas e mentiras, poder resgatar o máximo de anjos para construir um exército para si, para poder tomar o trono de Deus. E Deus deixou correr solto o plano de Satanás, para se cumprir aquilo de Jó capítulo 5, versículo 2. E Deus diz, né? Deus pegará o astuto na sua própria astúcia. Então Deus deixa se cumprir aquele que quer fazer o mal, para que lá na frente ele possa se dar mal na sua própria astúcia, na sua própria sabedoria. E fazendo isso, deixando o plano de Satanás, deixando o plano de Satanás se concretizar, e ele vindo aqui para a terra para enganar Eva, e todos os anjos assistissem, o caráter de Deus seria restaurado. Esse era um plano de resgatar aqueles anjos que estavam caindo no engano de Satanás. Deus tinha um plano
para salvar até mesmo aqueles anjos. Deus tinha um plano de salvação para salvar até mesmo aqueles anjos. E vocês verem como é que Deus é misericordioso. Mas eles, como veremos aqui na história, mais para frente, eles continuaram com o coração endurecido, não se dobraram para a misericórdia do Senhor. Enfim, como vocês já sabem, Satanás conseguiu executar o seu plano, enganou a terça parte dos anjos, e arrebatou para si a terça parte daqueles anjos e constituiu para si um reino, minar aquele reino de luz, inserindo trevas, e enganar, fazer se proliferar todo o engano, discórdia, mentira a respeito do caráter de Deus, e inserir a sua doutrina maligna naquele reino de verdade, aquele reino de justiça e de luz. A Bíblia até diz que houve batalha no céu. Mas essa batalha não foi uma batalha de um anjo com uma espada, dando espadada no outro, um arrancando a cabeça do outro, né? Não foi esse tipo de batalha. A batalha que houve no céu foi a batalha no campo das ideias. Em defender o caráter de Deus, defender o Evangelho, assim como a igreja faz, assim como nós estamos fazendo. Os anjos, antes, já haviam batalhado da mesma forma que nós batalhamos hoje. Os anjos estavam batalhando, aqueles que escolheram Deus, batalhando no campo das ideias. E aqueles que escolheram ficar do lado de Satanás também batalharam no campo das ideias, defendendo a doutrina maligna, defendendo as ideias de Satanás que iam contra aquilo que Deus havia ensinado para eles. Então eu vou ler aqui Apocalipse 12, versículo 7 ao 8 e o versículo 4 também. Vamos lá. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Agora no versículo 4 diz assim: sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Estrelas do céu aí, é lógico que sabemos que são os anjos. Lançando-os na terra. O dragão, que é Satanás, né, colocou-se diante da mulher. Mas aqui, ó, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Até aqui. Então vimos que Satanás e os seus anjos perderam a batalha no céu, porque Miguel e seus anjos conseguiram defender o caráter do Senhor. O texto diz que Satanás não foi suficientemente forte. Suficiente forte para quê? Né? Não foi suficientemente forte. Por quê? Porque Miguel e os seus anjos conseguiram refutar todo aquele engano que Satanás e seus anjos estavam introduzindo, estavam propagando perante todo o reino do Senhor, perante todo o reino dos céus. Eles não foram suficientemente fortes por isso, porque foram refutados na palavra por Miguel e seus anjos, porque permaneceram defendendo a reta justiça e o caráter de Deus até o fim. E outra coisa, eu sei que o texto diz que Satanás e os seus anjos foram precipitados para a terra. Mas esse texto de Apocalipse 12, versículo 3 ao 4, diz respeito à 7ª semana. Entendeu? Não está falando daquela batalha que estava acontecendo no céu. O Apocalipse 12, do 3 ao 4, diz respeito à 7ª semana, que é o fim dos tempos, que é o Apocalipse, quando Satanás foi expulso
do segundo céu, ele vai ser lançado na terra, né? Aquele texto, não estou me lembrado agora, eis que pouco tempo e o diabo foi lançado à terra, e eis que pouco tempo lhe resta. Um negócio assim, não estou lembrado agora o texto, vou procurar aí para vocês. Então, é referente a Apocalipse 12, versículo 12 em diante, que diz assim: portanto, celebrem-se nos céus e os que neles habitam. Celebrem por quê? Por causa que a igreja venceu. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. A mulher que é a igreja. Então o diabo foi lançado na terra. Como que esse texto aqui de Apocalipse 12, do 7 ao 8, está se referindo a Satanás ser lançado na terra, se os homens nem tinham sido criados ainda? Vocês entenderam? Então essa parte do diabo ser lançado na terra diz respeito a esse tempo do fim aqui, na 7ª semana. Quando Satanás foi lançado, ele foi lançado no segundo céu e constituiu para si um reino, o reino das trevas. O reino de luz é o segundo céu, o reino das trevas é o segundo céu, que está Satanás e sua legião de anjos, os anjos caídos, e abaixo o primeiro céu, que é o nosso céu, que é o que nós temos acesso. Até porque, lá em Gênesis 6, do 1 ao 2, diz que os anjos largaram a sua habitação no céu e vieram para a terra para coabitar com as filhas dos homens. Como que esses anjos iriam ser lançados na terra para coabitar com as mulheres da terra, sendo que o homem não tinha sido criado ainda? Vou ler aqui para vocês. Gênesis 6, do 1 ao 2 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, que é os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Ou seja, eles estavam lá no céu observando, esses anjos estavam lá no céu observando a terra e viram Adão e Eva dando continuidade ao que Deus tinha mandado para eles após a queda, que era para encher a terra. Eles começaram a encher a terra, esses homens e essas mulheres também começaram a coabitar, né, a fazer sexo e se espalhar pela terra. E esses anjos estavam observando tudo lá do segundo céu. E aí eles quiseram vir para cá, para a terra, largar a tua morada, a morada deles nos céus, o cargo deles que era para ficar lá no reino dos céus, e vir para cá, para a terra, para fazer a mesma coisa que os homens faziam com as mulheres: pegar mulheres para ser suas esposas, sendo que Deus não designou eles para isso. E também tem o texto de Judas 1, versículo 6, que diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, e eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, como que eles foram lançados na terra após terem perdido essa batalha contra Miguel e seus anjos, terem sido lançados para a terra naquele momento?
sendo que esses textos que eu acabei de ler, eles estavam no céu, observando aqui a terra, e quiseram coabitar com as mulheres, né? Pegar mulheres para esposa, sendo que, teoricamente, eles estavam na terra. Então, o texto não se refere a esse tempo. Quando diz que Satanás foi precipitado à terra, diz respeito ao tempo do fim, a 7ª semana, como o apóstolo, como o profeta Daniel tinha nos avisado. Deus permite que Satanás use uma serpente para enganar o homem. No caso, né, no homem que eu falo, o ser humano, o homem e a mulher, para enganar Eva. Deus permite que Satanás use uma serpente para enganar Eva, para que aqueles anjos observassem como que Satanás é um mentiroso, é um manipulador maligno, para que aqueles anjos vissem a verdadeira índole de Satanás. Então, esses anjos caídos viram que Deus estava falando a verdade e que Satanás estava mentindo. Porém, como eu li em Gênesis 6, do 1 ao 2, e Judas 1, versículo 5, você vê que esses anjos não se arrependeram e continuaram seguindo a doutrina de Satanás. Largaram a sua morada celestial para vir para aqui para a terra, para coabitar com a filha dos homens. Como eu já li, né? Então, ele consegue enganar a terça parte desses anjos, pegar para si, né, formar um exército das trevas. Deus precipita eles para o 2º céu. Deus continua o seu plano de criação, né, que até então diz em Gênesis 1 que Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e criou a terra. Só que o reino dos céus estava em guerra, né, como eu havia contado. E a terra estava sem forma e vazia. Não tinha nada sido criado ainda na terra. As verduras, legumes, as árvores, as frutas, os animais, o próprio ser humano. A terra estava sem forma e vazia. E o bicho estava pegando, digamos assim, no reino dos céus, né? Esse ser maligno brotou, se revelou e fez guerra nos céus. Perderam a guerra, né? Foram precipitados para o 2º céu. Então, quando diz que havia trevas sobre a face do abismo, é que quando Deus continuou o seu plano de criação aqui na terra, havia trevas, ou seja, o 2º céu era e ainda é treva pura. É o reino das trevas, o 2º céu. Por isso que havia trevas sobre a face do abismo, porque o Deus estava criando as coisas da terra, só que debaixo de um reino de trevas, que era o 2º céu. O 3º céu, o reino de Deus, o reino de luz. O 2º céu, o reino de trevas. Deus estava criando todas as coisas, por isso que está dizendo que havia trevas sobre a face do abismo. Satanás, então, agora com o exército, ele usa essa serpente, invade a terra com mentiras, né? Invade a terra com mentiras. Que mentira é essa? Enganando Eva, insere a morte na terra, porque Eva pecou, então a morte entrou neles, né? Através do pecado, e rouba o poder e a autoridade que Deus tinha dado para o homem de reinar, o poder e a autoridade sobre os animais do céu, os animais dos mares e os animais da terra. Satanás rouba esse poder e essa autoridade e constitui para si um reino de trevas. Satanás insere a morte em toda a humanidade através de Eva e rouba a autoridade que Deus tinha dado para o homem e assim expande todo o seu reino de trevas do 2º céu para a terra.
né, expande o seu reino maligno por toda a terra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vem. Por isso que é o haja luz, né? Estava um reino de trevas, o haja luz é Cristo que veio, né, para trazer a verdade, para destruir todo esse reino de trevas e tomar para si o trono que sempre foi dele, né? A vontade de Deus sempre foi de ter comunhão com o homem aqui na terra. Infelizmente não é ensinado nas igrejas. Muitos têm aquela perspectiva que quando morreremos, vamos para o céu e iremos viver no céu. Mas na verdade a vontade de Deus sempre foi de estar com o homem aqui na terra. E isso que acontecerá no reino milenar. Cristo voltará e estabelecerá o seu reino aqui na terra, né, no 7º milênio. É isso que vai se concretizar. E no 8º milênio, Deus que vai reinar por toda a terra. O Pai. Primeiro o Filho, depois o Filho vai entregar o reino para o Pai. E o próximo estudo vai ser a batalha, né? Satanás comprou uma guerra lá nos céus, que estava tudo em paz, como eu contei a história, inseriu esse reino de trevas, constituiu para si um exército de trevas, depois veio para a terra, inseriu toda a sua doutrina maligna aqui na terra, e o seu filho, e o Pai envia o Filho para tomar o reino que sempre foi dele, né? Deus é criador da terra, então Deus é criador dos céus e da terra, então Deus é que tem que reinar. Então Deus envia o seu Filho para destronar o reino das trevas. E assim como Satanás constitui para si um exército para tentar tirar o trono de Deus no reino dos céus, Cristo também vem para a terra e constitui para si um reino para batalhar. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo humilha o diabo, né? Humilha o diabo, se fazendo um de nós, se fazendo carne e vencendo o diabo, vencendo o espírito da morte também. E o Pai lhe dá autoridade sobre tudo que é no céu, na terra e debaixo da terra. Depois, Cristo levanta um exército de homens que estavam mortos em ofensas e pecados e insere vida neles, que é a luz, que é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho do Pai e do Filho, insere luz neles. E esse exército, que é a igreja, recebe a incumbência de tirar todas as trevas dessa terra. O que é as trevas? Essa doutrina que é anticristo, anti-Deus, e inserir a verdade, trazer a verdade, a justiça dos céus para a terra. E é esse estudo que eu vou continuar no segundo vídeo. Esse é um estudo muito bom que mostra por que o Senhor Jesus não é à toa que é denominado como o Rei dos Exércitos, né? Esse estudo vai mostrar por que o Senhor Jesus Cristo é chamado na Bíblia como o Rei dos Exércitos. Esse estudo vai mostrar. E dentre outras coisas também. Espero que tenham gostado aí e até a próxima.